Olá, sejam bem-vindos. Somos do canal Viagem Espacial. Aqui falamos tudo sobre astronomia. Todos os dias compartilhamos vídeos relacionados ao universo. Se vocês gostam do tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receberem novos vídeos. Muito obrigado a todos. E no vídeo de hoje vamos para a segunda parte sobre o nosso planeta Terra. O que será do futuro? Você sabia que a nossa existência está ligada ao Sol? Então vamos compreender o que devemos fazer para salvar no planeta. Acompanhem. O futuro da vida no planeta está intimamente ligado ao do Sol. Como resultado de uma acumulação contínua de hélio no núcleo do Sol, a luminosidade total da estrela irá lentamente aumentar. A luminosidade do Sol aumentará 10% ao longo dos próximos 1,1 bilhão de anos e 40% ao longo dos próximos 3,5 bilhões de anos. Os modelos climáticos indicam que o aumento da radiação atingindo a Terra provavelmente terá consequências catastróficas, incluindo a perda dos oceanos do planeta. A crescente temperatura da superfície da Terra acelerará o ciclo do CO2 inorgânico, reduzindo a sua concentração até valores letalmente baixos para as plantas, 10 partes por milhão para a fotossíntese C4, dentro de aproximadamente 500 milhões a 900 milhões de anos. A falta de vegetação terá como consequência a perda de oxigênio na atmosfera, pelo que a vida animal se extinguirá depois de mais alguns milhões de anos. Após outro bilhão de anos, toda a água superficial terá desaparecido e a temperatura média global atingirá os 70 graus Celsius. Espera-se que a Terra permaneça efetivamente habitável por mais uns 500 milhões de anos a partir desse ponto, embora este período possa estender-se até aos 2,3 bilhões de anos se o nitrogênio for removido da atmosfera. Ainda que o Sol fosse eterno e estável, o continuado arrefecimento interno da Terra resultaria numa perda de grande parte do CO2 devido à redução do vulcanismo, e 35% da água dos oceanos desceria até ao manto devido à redução da libertação de vapor de água nas dorsais meso-oceânicas. O Sol, como parte da sua evolução, tornar-se-á uma gigante vermelha dentro de cerca de 5 bilhões de anos. Os modelos preveem que o Sol se expandirá até atingir cerca de 250 vezes o seu raio atual, aproximadamente uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros. O destino da Terra não é tão claro. Como uma gigante vermelha, o Sol perderá cerca de 30% da sua massa, portanto, sem efeitos de maré, a Terra irá deslocar-se para uma órbita a 1,7 unidades astronômicas, 250 milhões de quilômetros, do Sol quando a estrela atingir o seu raio máximo. Esperava-se inicialmente, portanto, que o planeta escapasse de ser engolido pela rarefeita atmosfera exterior do Sol expandido, apesar de que a maior parte, se não a totalidade, da vida remanescente teria sido destruída pela crescente luminosidade solar, até um máximo de aproximadamente 5.000 vezes o seu nível atual. Contudo, uma simulação de 2008 indica que a órbita da Terra sofrerá deterioração, devido aos efeitos de maré e ao atrito, o que a levará a entrar na atmosfera do Sol gigante vermelha e a ser vaporizada. A Terra é um planeta telúrico, o que significa que é um corpo rochoso, e não um gigante gasoso como Júpiter. É o maior dos 4 planetas telúricos do Sistema Solar tanto em tamanho como em massa. Dentre estes 4 planetas, a Terra é também aquele com maior densidade, maior gravidade de superfície, o campo magnético mais forte, e a rotação mais rápida. É também o único planeta com tectônica de placas ativa. É a teoria científica de que a litosfera da Terra compreende uma série de grandes placas tectônicas que se movem lentamente desde 3-4 bilhões de anos atrás. O modelo se baseia no conceito de deriva continental, uma ideia desenvolvida durante as primeiras décadas do século XX. A tectônica de placas passou a ser aceita pelos geocientistas depois que a expansão do fundo oceânico foi validada em meados da década de 1960. Os processos que resultam nas placas e moldam a crosta terrestre são chamados de tectônica. Placas tectônicas também ocorrem em outros planetas e luas. A forma da Terra aproxima-se muito de um esferoide oblato, uma esfera achatada segundo o eixo de polo a polo de tal forma que existe uma saliência ao longo do equador. Esta saliência resulta da rotação da Terra, e faz com que o diâmetro no equador seja 43 km maior do que o diâmetro de polo a polo.
O diâmetro médio do esferoide de referência é aproximadamente 12.742 km, o que equivale aproximadamente a 40.000 km/pi, uma vez que o metro foi originalmente definido como sendo 1/0000000 da distância do Equador ao Polo Norte passando por Paris, França. A topografia local desvia-se deste esferoide idealizado ainda que, numa escala global, estes desvios sejam muito pequenos, e a Terra tem uma tolerância de cerca de 1 parte em 584, ou 0,17%, do esferoide de referência, o que é menor que a tolerância de 0,22% permitida nas bolas de bilhar. Os maiores desvios locais na superfície rochosa da Terra são o Monte Everest, 8.848 metros acima do nível do mar, e a Fossa das Marianas, 10.984 metros abaixo do nível do mar. Devido à saliência equatorial, os locais da superfície mais afastados do centro da Terra são os cumes do Chimborazo no Equador e de Huascará no Peru. A massa da Terra é aproximadamente 5,98 multiplicação 1024 kg. Está composta sobretudo por ferro, 32,1%, oxigênio, 30,1%, silício, 15,1%, magnésio, 13,9%, enxofre, 2,9%, níquel, 1,8%, cálcio, 1,5%, e alumínio, 1,4%. Os restantes 1,2% consistem de quantidades vestigiais de outros elementos. Por causa da segregação da massa, crê-se que a região do núcleo seja, sobretudo, composta por ferro, 88,8%, com quantidades menores de níquel, 5,8%, enxofre, 4,5%, e menos de 1% de elementos vestigiais. O geoquímico Frank Wigglesworth Clark foi um geólogo e químico dos Estados Unidos. Por vezes chamado a pai da geoquímica, é-lhe atribuída a determinação da composição da crosta terrestre. Foi um dos fundadores da American Chemical Society, da qual foi presidente em 1901. Clark calculou que um pouco mais de 47% da crosta consiste de oxigênio. Os constituintes mais comuns das rochas são quase todos óxidos, cloro, enxofre, e flúor são as únicas exceções importantes, e a sua quantidade total em qualquer rocha é geralmente menor que 1%. Os principais óxidos são sílica, alumina, óxidos de ferro, cálcio, magnésio, sódio e potássio. A sílica funciona principalmente como um ácido, formando silicatos, e todos os minerais mais comuns nas rochas ígneas são deste tipo. A partir de uma estimativa baseada em 1672 análises de todos os tipos de rochas, Clark deduziu que 99,22% eram compostas por 11 óxidos. Todos os outros constituintes ocorrem apenas em quantidades muito pequenas. O interior da Terra, assim como de outros planetas telúricos, é dividido em camadas definidas com base nas suas propriedades químicas e físicas, reológicas, mas ao contrário dos outros planetas telúricos tem um núcleo interno e um núcleo externo distintos. A camada exterior da Terra é uma crosta silicatada, sólida, quimicamente distinta, subjacente à qual se encontra um manto sólido altamente viscoso. A crosta está separada do manto pela descontinuidade de Mororovi, e a espessura da crosta varia, em média 6 km sob os oceanos e 30 a 50 km sob os continentes. A crosta e a porção fria e rígida do manto superior são coletivamente designados litosfera, e é da litosfera que estão compostas as placas tectônicas. Abaixo da litosfera encontra-se a astenosfera, uma camada de viscosidade relativamente baixa sobre a qual a litosfera se desloca. Entre as profundidades de 410 e 660 km abaixo da superfície, encontra-se uma zona de transição que separa o manto superior do manto inferior, e onde ocorrem alterações importantes na estrutura cristalina. Sob o manto, encontra-se um núcleo externo líquido de baixa viscosidade, que envolve um núcleo interno sólido. O núcleo interno pode girar a uma velocidade angular ligeiramente mais alta que o restante planeta, avançando 0,1 a 0,5 grau por ano. A energia térmica da Terra provém de uma combinação de energia térmica residual oriunda da acreção planetária, cerca de 20%, e calor produzido via decaimento radioativo, 80%. Os principais isótopos fontes de calor na Terra são potássio, 40, urânio, 238, urânio, 235 e tório, 232.
No centro do planeta, a temperatura pode chegar aos 7.000 K e a pressão poderá chegar aos 360 G para. Uma vez que grande parte da energia térmica é proveniente do decaimento radioativo, os cientistas creem que cedo na história da Terra, antes de se terem esgotado os isótopos com meias-vidas curtas, a produção de energia térmica na Terra teria sido muito maior. Esta produção de energia adicional, o dobro da atual há aproximadamente 3 bilhões de anos, teria aumentado os gradientes de temperatura no interior da Terra, aumentando as velocidades da convecção mantélica e da tectônica de placas, e permitindo a produção de rochas ígneas como os comatitos que não se formam na atualidade. A taxa média de calor entre o interior e a superfície da crosta terrestre é 87 mW/m², implicando uma taxa de calor global de 4,42 multiplicação 1013 W. Uma parte da energia térmica do núcleo é transportada em direção à crosta por plumas mantélicas, uma forma de convecção que consiste na ascensão de rocha mais quente. Estas plumas podem produzir pontos quentes e derrames de basalto. Mais da energia térmica da Terra é perdida por intermédio da tectônica de placas, na ascensão do manto associada às cristas meso-oceânicas. O último dos principais modos de perda de energia é a condução através da litosfera, a maioria da qual ocorre nos oceanos, pois ali a crosta é muito mais delgada do que nos continentes. A camada exterior mecanicamente rígida da Terra, a litosfera, está partida em vários pedaços chamados placas tectônicas. Estas placas são segmentos rígidos que se movem uns relativamente aos outros ao longo de um de três tipos de fronteiras entre placas, e limites convergentes, onde duas placas movendo-se em direções opostas se encontram, limites divergentes, onde duas placas são afastadas uma da outra, e limites transformantes, onde duas placas deslizam uma pela outra lateralmente. Ao longo destas fronteiras entre placas podem ocorrer sismos, atividade vulcânica, formação de montanhas ou de fossas oceânicas. As placas tectônicas movem-se sobre a astenosfera, a porção sólida e menos viscosa do manto superior que pode fluir e mover-se juntamente com as placas, e o seu movimento está estreitamente relacionado com os padrões de convecção no interior do manto. À medida que as placas tectônicas migram pelo planeta, o fundo oceânico é subduzido sob as orlas das placas nos limites convergentes. Paralelamente, a ascensão de material mantélico nos limites divergentes cria dorsais meso-oceânicas. A combinação destes processos recicla continuamente a crosta oceânica no manto. Por causa desta reciclagem, a maior parte da crosta oceânica tem menos de 100 milhões de anos de idade. A crosta oceânica mais antiga situa-se no Pacífico Ocidental, e tem uma idade estimada de 200 milhões de anos. Comparando, a crosta continental datada mais antiga tem 4.030 milhões de anos de idade. Outras placas dignas de nota são a placa arábica, a placa caribenha, a placa de Nazca ao largo da costa ocidental da América do Sul e a placa de Escócia no Atlântico Sul. A placa indiana fundiu-se com a placa australiana há entre 50 e 55 milhões de anos. As placas com velocidade de deslocamento maior são as placas oceânicas, com a placa de Cocos avançar a velocidade de 75 mm por ano e a placa do Pacífico que se move a 52,69 mm por ano. No outro extremo, a placa com deslocamento mais lento é a placa eurasiática, que se desloca a uma velocidade típica de aproximadamente 21 mm por ano. O relevo da superfície terrestre varia significativamente de local para local. Cerca de 70,8% da superfície terrestre está coberta por água, com grande parte da plataforma continental situada abaixo do nível do mar. A superfície submergida possui características montanhosas, incluindo um sistema de dorsal meso-oceânica global, bem como vulcões submarinos, fossas oceânicas, cânions submarinos, planaltos oceânicos e planícies abissais. Os restantes 29,2% não cobertos por água consistem de montanhas, desertos, planícies, planaltos e outras geomorfologias. As formas da superfície da Terra sofrem mudanças ao longo de períodos de tempo geológicos devido ao efeito da erosão e da tectônica. Estruturas superficiais criadas ou deformadas pela tectônica de placas estão continuamente sujeitas à meteorização causada pela precipitação, ciclos térmicos e efeitos químicos. Glaciações, erosão costeira, recifes de coral e grandes impactos de meteoritos atuam também na alteração das formas da superfície terrestre.
A crosta continental consiste de material com densidade menor, como as rochas ígneas granito e andesito. O basalto, uma rocha vulcânica densa que é o principal constituinte dos fundos oceânicos, é menos comum. As rochas sedimentares formam-se a partir da acumulação de sedimentos que são compactados. Quase 75% das superfícies continentais estão cobertas por rochas sedimentares, apesar de elas formarem apenas 5% da crosta. A terceira forma de material rochoso encontrada na Terra são as rochas metamórficas, criadas pela transformação de tipos de rocha preexistentes por meio de altas pressões, altas temperaturas, ou ambas. Entre os minerais silicatados mais abundantes à superfície da Terra incluem-se o quartzo, os feldspatos, anfíbola, mica, piroxênio e olivina. Minerais carbonatados comuns incluem calcita, encontrada nos calcários, e dolomita. A pedosfera é a camada mais externa da Terra que é composta por solo, e está sujeita à pedogênese. Existe no interface da litosfera, atmosfera, hidrosfera e da biosfera. Atualmente, cerca de 13,31% da superfície de terra firme do planeta é arável, com apenas 4,71% suportando culturas permanentes. Cerca de 40% da terra firme é utilizada para pastagem e cultivo, com 3,4 multiplicação 1,07 km² utilizados para pastagem e 1,3 multiplicação 1,07 km² utilizados para cultivo. A elevação dos terrenos em terra firme varia desde um mínimo de menos 418 metros no Mar Morto até aos 8.848 metros no topo do Monte Everest, estimativa de 2005. A altura média da Terra situada acima do nível do mar é de 840 metros. A abundância de água na superfície da Terra é uma característica única que distingue o planeta azul dos outros planetas do Sistema Solar. A hidrosfera da Terra consiste principalmente de oceanos, mas tecnicamente inclui todas as superfícies aquáticas do mundo, incluindo mares interiores, lagos, rios, e águas subterrâneas até a profundidade de 2.000 metros. O local situado a maior profundidade debaixo de água é a Depressão Challenger na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, com uma profundidade de menos 10.911,4 metros. A massa dos oceanos é aproximadamente 1,35 multiplicação 1018 toneladas, ou cerca de 1/400 da massa total da Terra. Os oceanos cobrem uma área de 3,618 multiplicação 108 km² com uma profundidade média de 3.682 metros, resultando num volume estimado de 1,332 multiplicação 109 km sobrescrito 3. Se toda a superfície da Terra fosse estendida de maneira uniforme, a água atingiria uma altitude superior a 2,7 km. Cerca de 97,5% da água é salgada, sendo os 2,5% restantes água doce. A maior parte da água doce, cerca de 68,7%, é atualmente gelo. A salinidade média dos oceanos da Terra é aproximadamente 35 gramas de sal por quilograma de água do mar, 35 por 1000. A maior parte deste sal foi libertada pela atividade vulcânica ou extraída de rochas ígneas frias. Os oceanos são também um reservatório de gases atmosféricos dissolvidos, que são essenciais para a sobrevivência de muitas formas de vida aquáticas. A água do mar tem uma influência importante sobre o clima do mundo, com os oceanos a funcionarem como um grande reservatório de calor. Alterações na distribuição da temperatura dos oceanos podem causar mudanças climáticas significativas, como o El Niño. A Terra possui uma atmosfera, cuja pressão na superfície é, em média, de 101,325 kPa, com uma altura de escala de 8,5 km. É composta por 78% nitrogênio e 21% oxigênio, com traços de vapor de água, dióxido de carbono e outras moléculas gasosas. A altura da troposfera varia com a latitude variando entre os 8 km nos polos e os 17 km no Equador, com alguma da variação resultante do tempo e de fatores sazonais. A atmosfera terrestre é composta por diferentes camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, organizadas em ordem crescente da distância à superfície terrestre. A biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera da Terra desde sua formação.
O surgimento da fotossíntese, há 2,7 bilhões de anos, permitiu a formação de uma atmosfera composta primariamente de oxigênio e nitrogênio. Esta mudança permitiu a proliferação de organismos aeróbicos, bem como a formação de uma camada de ozônio, que bloqueia a radiação ultravioleta, permitindo a vida sobre Terra. Outras funções atmosféricas importantes para a vida na Terra são o transporte de vapor de água, o fornecimento de gases úteis, a proteção contra pequenos meteoros que se desintegram na atmosfera, visto que a maioria se desintegra devido ao intenso calor na entrada atmosférica antes de impactar a superfície terrestre, e a moderação da temperatura. Este último fenômeno é conhecido como o efeito estufa. Pequenas quantidades de gases na atmosfera absorvem a energia térmica emitida pela superfície, aumentando assim a temperatura média do planeta. Dióxido de carbono, vapor de água, metano e ozônio são os principais gases do efeito estufa na atmosfera terrestre. Sem este efeito de retenção do calor, a temperatura média na superfície terrestre seria de menos 18 graus Celsius, e a vida provavelmente não existiria. Tempo e clima. A atmosfera terrestre não possui um limite exterior, tornando-se cada vez mais rarefeita e desvanecendo-se no espaço exterior. 3/4 da massa da atmosfera terrestre estão contidos dentro dos primeiros 11 quilômetros acima da superfície. Esta camada mais baixa chama-se troposfera. A energia do Sol aquece esta camada, e a superfície abaixo, causando a expansão do ar. Este ar menos denso ascende e é substituído por ar mais frio e mais denso. O resultado é a circulação atmosférica, que gera o tempo e o clima no planeta, por meio da redistribuição da energia térmica. As principais faixas de circulação atmosférica consistem nos ventos alísios na região equatorial até aos 30° de latitude e nos ventos do oeste nas latitudes entre 30 graus e 60 graus. As correntes oceânicas também são fatores importantes na determinação do clima, especialmente a circulação termoalina, que distribui a energia térmica dos oceanos equatoriais para as regiões polares. O vapor de água gerado pela evaporação superficial é transportado pela circulação atmosférica. Quando as condições atmosféricas permitem a ascensão de ar quente úmido, esta água condensa-se em nuvens, e volta à superfície na forma de precipitação. A maior parte desta água é então transportada para regiões mais baixas da superfície terrestre pelos rios, e usualmente regressa aos oceanos ou é depositada em lagos. Este ciclo da água é um mecanismo vital para a manutenção da vida na Terra, e é um fator primário na erosão de formas da superfície terrestre ao longo de períodos geológicos. Os padrões de precipitação variam amplamente, variando desde vários metros de água por ano até menos de 1 milímetro. Esta variação é determinada pela circulação atmosférica, características topológicas e diferenças de temperatura. A quantidade de energia solar que atinge a Terra diminui com o aumento da latitude. A latitudes mais altas, a luz solar atinge a superfície com ângulos de incidência menores e tende a atravessar colunas mais espessas da atmosfera. Como resultado, a temperatura média anual do ar ao nível do mar diminui cerca de 0,4 graus Celsius por cada grau de latitude à medida que nos afastamos do Equador. A Terra pode ser subdividida em várias faixas latitudinais de clima aproximadamente homogêneo. Variando do Equador para os polos, estes são os climas tropicais, subtropicais, temperados e polares. O clima também pode ser classificado com base na temperatura e precipitação, com as regiões climáticas caracterizadas por massas de ar relativamente uniformes. A classificação climática de Köppen, muito utilizada, inclui 5 grupos: tropical úmido, árido, úmido de latitude moderada, continental e polar frio, que estão divididos em subgrupos mais específicos. Acima da troposfera, a atmosfera é geralmente dividida em estratosfera, mesosfera e termosfera. Cada uma destas camadas possui o seu próprio gradiente adiabático, definindo a taxa de variação da temperatura com a altitude. Para lá destas camadas, localiza-se a exosfera, que se desvanece na magnetosfera onde o campo magnético terrestre interage com o vento solar. Na estratosfera encontra-se a camada de ozônio, um componente que absorve uma parcela significativa da radiação ultravioleta solar e que é, por essa razão, importante para a vida na Terra. Bom, por hoje é só. Agradecemos a todos por terem assistido o vídeo.
No próximo episódio iremos falar da energia térmica e o seu campo magnético. Um grande abraço e até lá!